Então eu entendi que tudo que estava acontecendo no meu coma era real, no meu espiritual. Porque se eu vi aquela cirurgia, eu indo para a clínica, e quando eu fui fazer o exame não tinha mais nenhum coágulo, dava para entender claramente que a cirurgia foi espiritual e Deus me curou dos coágulos, né? Que ficaram vários coágulos na cabeça, depois da hemorragia, enfim. Então, gente, eu comecei a lembrar que tudo aquilo que eu estava vivendo no coma era real, estava acontecendo de fato. E que Deus se fez presente no meu coma a todo momento através daquela pessoa que aparecia para mim como comandante, que cuidava de mim. E uma frase ele me falou e eu não esqueci. Ele disse assim: filha, ele não me chamava por algum cargo, né? Tipo, fulana de tal, na filha, me chamou de filha. Eu lembro que depois da cirurgia, lá no coma, que eu me via fazendo cirurgia, eu perguntava assim: eu vou ficar boa? E ele falava para mim assim: vai, você vai ficar boa, mas é gradativo. O tratamento começou agora, ele falava para mim. E aí eu ficava assim, mas eu vou voltar a andar? Ele falava assim: vai, não se preocupe com nada, porque eu vou bancar todo o teu tratamento. A cirurgia foi eu que paguei. Então, assim, comecei a lembrar dessas coisas, uma dessas coisas, né? E quando eu saí do coma, que eu comecei a pensar nas impossibilidades, que Deus me fez lembrar do que Ele tinha me prometido. Então eu comecei a voltar a minha confiança e a minha fé para aquilo que Ele me prometeu, que era o cuidado dele comigo. E que eu iria gradativamente ficar boa. Então, na hora que algo veio para querer me entristecer, porque eu não conseguia falar, automaticamente eu me lembrei do que tinha acontecido no coma e eu disse: eu vou voltar a falar. Eu ainda vou voltar a falar. E aí, gente, assim, vinham ideias na minha mente de coisas e eu fazia e dava certo. Por exemplo, não saía o som da minha voz. E aí eu traqueostomizada, né? Tá aqui a marca. Aí me deu a ideia, que eu acredito que foi Deus. Só pode, porque não tem. Gente, o médico falou que nunca mais eu falaria. E eu com a tráqueo, eu coloquei a mão na tráqueo, apertei a tráqueo. Apertei a tráqueo e falei: oi, som, teste. Aí minha irmã deu um pulo. Mana, tua voz saiu. Aí eu, só que assim, era uma voz horrível, muito robótica. Mas eu comecei a falar. Era muito grave, era muito feio, mas eu comecei a falar. Aí daí por diante, vários milagres começaram a acontecer. Tudo que os médicos disseram que eu nunca mais falaria, nunca mais andaria, que eu não comeria mais pela boca, só pela sonda, que eu não enxergaria, que eu ficaria só em estado vegetativo, o poder de Deus que se aperfeiçoou tanto naquele momento frágil da minha vida, que não tinha como eu duvidar de nada do que Deus faz, do que Deus é. Então, depois que eu comecei a falar, disseram que eu nunca mais movimentaria o lado esquerdo. Aí, um belo dia, eu falei: pois eu vou movimentar esse lado esquerdo. Um belo dia, eu olhei para minha irmã e falei assim, ela falou que já ia sair, eu falei: mana, eu vou te dar tchau com a minha mão esquerda. Aí ela falou: sério? Faz aí. Ela até duvidava do que eu falava, né? Porque era impossível, humanamente. Aí eu fui, fiz uma força que o braço